Todos acharam amém? Eita porra. A palavra hoje é de ânimo. Vamos lá. Todos acharam amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu creio que estão aqui. A palavra de Deus nos relata o seguinte texto: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora um ato profético, diga assim você comigo: eu vou vencer o mundo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, digno de toda a honra, toda a glória, que aqui não seja eu, mas seja um instrumento, uma ferramenta, para ser usada conforme a Tua vontade, não a minha vontade. Sonda os nossos corações, que não sejam palavras por mim criadas, mas pelo Teu Espírito Santo administrada e falada aos nossos corações. Que assim seja conforme a Sua vontade, não a minha. Usa-me como o Senhor quer e fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Podem se sentar, amada igreja. Eu separei 7 temas para falarmos nessa ministração desse dia. E a palavra que eu tenho para hoje, ela vai passar por ânimo. E quando a gente fala de ânimo, a gente fala para alguém que está sem alegria, sem vontade, sem prazeres. Fala para alguém que já não está mais com alguns desejos e vontades de prosseguir. E eu trouxe alguns estudos sobre a psicologia. Dentro de alguns textos, eu trouxe também a resposta bíblica, o que é falado e quais sentimentos acontecem sobre as nossas vidas. Dentro desse texto do capítulo 16, Jesus, nessa segunda parte do texto, fala como se deve orar em seu nome. E dentro da Bíblia nós temos diversos relatos de como nós temos que nos comportar, falar e agir. E na primeira parte da ministração do dia de hoje, falamos de a morte de um ente querido. Segundo a psicologia, isso traz um trauma para as nossas vidas. E eu tive a confirmação dessa palavra sobre trazer ela para hoje. Hoje eu recebi, ainda agora, umas 6 fotos do meu pai, que eu não tinha. Elas não existiam em minha mão. E a morte de um ente querido nosso nos traz transtornos, nos traz saudades, traz a falta de alguém que se foi. E a primeira reação que você tem quando vê uma foto é saudade. E no momento que eu olhei, eu senti
senti aquela saudade dentro de mim, mas eu lembrei de alguém que me amou incondicionalmente. Eu lembrei que também nós temos que viver esse momento. E conforme eu lembrei, Deus falou comigo. E ao mesmo tempo eu dei uma resposta para quem enviou as fotos. Eu sinto saudade, porém, hoje eu preciso seguir a minha vida. E é assim para alguém que está em algum momento na perda de um ente querido. Porque quando nós vamos para a palavra, ela vai nos mostrar tanto na parte de psicologia, tanto na parte da Bíblia. Em João capítulo 11, a partir do versículo 31, vai relatar que chega uma mensagem para Jesus, dizendo: Jesus, Lázaro está doente. E Jesus tinha acabado de sair da Judéia. E quando Jesus começa a chegar em outra missão que ele já estava fazendo, ele passou mais 2 dias para chegar até Lázaro. E quando a mensagem era de doente, Jesus então vira para seus discípulos e diz que iremos até lá. Jesus queria recuperar alguém que ele amava muito. Não somente Lázaro, mas também Maria e Marta. Eram pessoas que Jesus amava incondicionalmente. E o que tem a ver isso com ânimo? Tem tudo a ver. Porque os discípulos, eles não entenderam que Jesus estava indo lá para eles crerem. É assim que Jesus faz conosco. Alguns acontecimentos e fatos são para nós crermos que a nossa vida nesse momento ela não para, ela prossegue. Ela vai adiante. E quando paramos para pensar nesse texto, os discípulos não entendem o que Jesus está dizendo. Então Jesus responde, para que vocês entendam o fato e o acontecimento, Lázaro morreu. Aí então os discípulos começam a entender o movimento que estava se acontecendo ali. E quando isso acontece, Jesus então diz que vamos até lá. E sabe o que Dídimo, que é Tomé, disse para os outros discípulos? Jesus quer que nós vamos até lá, mas Ele quer que morramos. E o que Deus está querendo dizer comigo e contigo através dessa palavra vão ter pessoas no meio que não vão acreditar. Vão ter pessoas que não vão crer no que você está vendo, no que você está sonhando, no que você está olhando adiante. O que Jesus está dizendo para os discípulos para de olhar o momento, olhem lá na frente. Mas para que vocês olhem lá na frente, isso era 2 dias atrás. Jesus estava dizendo algo que iria acontecer dias depois. É o que Jesus está dizendo para nós. Creia o que vai acontecer lá na frente. Tomé é o mesmo que teve que colocar o dedo na palma da mão de Jesus para ver se realmente era ele. E é assim que acontece ainda nesse mundo. Muitas pessoas estão igual Tomé, não entendem a palavra, não vivem a palavra, não conseguem crer e não conseguem viver o sobrenatural. E Deus está nos dizendo hoje, ânimo. E por que ânimo? Porque quando Jesus ele chega lá,
Aquele povo queria apedrejar Jesus, mas Jesus voltou por causa de um amigo. É Jesus dizendo assim para mim e para você: por causa de você, por causa do meu nome, ainda que você seja apedrejado, ainda que você esteja lá, eu vou contigo. Aleluia. Eu estarei lá, assim como tirei as pedras da frente do sepulcro de Lázaro, mas eu só não tirei aquelas pedras como não tacaram pedra em nós. Muitos focam só na pedra que estava na frente, mas Jesus estava dizendo: eu, quando iria chegar lá, Tomé estava dizendo que iria ser apedrejado, mas quando nós fomos, trouxemos a salvação para aquela família. É Deus dizendo: estou preparando a salvação da sua família. Ainda que muitos não comemorem a vitória com você, ainda que só vejam o lado diferente da coisa, Deus está trazendo ânimo, assim como trouxe para aqueles discípulos. E Ele fez a promessa acontecer, o propósito ali acontecer, para que aqueles discípulos entendessem o que eles precisavam viver. Não era só tirar a pedra da frente de Lázaro, mas era entrar no campo de batalha, ainda sendo apedrejado. Eita Deus. Vamos para a segunda parte. Talvez a falta de ânimo, dentro da psicologia, diz que a traição traz um desânimo. A traição, no ato de uma palavra, no ato de um gesto, no ato do trabalho, no ato em casa, no ato na rua, aonde você estiver. Talvez o desânimo aconteça por causa de uma palavra de traição. E quando eu trago essa mensagem para o dia de hoje, intermédio do Espírito Santo, tenho dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou mostrando a parte física, psicológica, o que acontece no mundo e o que acontece no lado espiritual. O que Jesus fez para vencer o mundo. Agora preste atenção. Se for isso que está desanimando, se for algo que aconteceu que está desanimando, em Lucas, capítulo 22, vai dizer que Satanás entrou em Judas. Ele entrou em Judas e Judas vendeu Jesus. Jesus era para ter ficado desanimado, sim ou não? Sim. Vocês estão aqui comigo? É de ânimo hoje. Jesus era para ficar desanimado, já que tinha alguém que iria trair ele, certo? Agora, Satanás toma posse da mente de Judas, assim como aquela serpente tomou posse da mente de Eva. E Judas fez a emboscada acontecer. Os sacerdotes, os principais daquela época, queriam matar Jesus. Só que precisava fazer um plano. E qual era o plano que Satanás tinha? De tomar posse de alguém, envenenar a situação e colocar Jesus sozinho, sem os seus seguidores, sem ninguém do lado dele, no momento que estivesse vulnerável. Era o momento que Judas iria entregar Jesus. Mas Jesus, ele ficou desanimado? Não.
fica desanimado com alguns desapontamentos? Por que você fica desanimado quando as coisas não dão certo? Por que você fica desanimado se alguém trai você? Se alguém empurrá-la pelas costas? Se alguém articula por trás? Por que você fica desanimado? Não fique desanimado, porque Jesus sabe de todos os planos. Jesus é o que guarda você. Jesus é o que melhor tem planejamento para você. Alguns acontecimentos vão vir, mas é propósito de Deus. Siga firme, se mantenha firme, não desanime, não desista, porque existem situações que é para minar a sua vida, te trazendo cansaço, fadiga, mas Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos para o terceiro ponto. Dentro do aborto, existe um terceiro ponto na psicologia, que é o aborto. E quando eu fui buscar a mensagem sobre isso, Deus me deu a passagem que hoje à tarde eu também repeti, aonde a filha de Jairo, ela já está sem vida. Em Marcos 5, 21, 39 a 43, a situação é que ele corre, se ajoelha e fala com Jesus. É Jesus nos dizendo assim: para você vencer, você tem que se humilhar. Para você vencer, você tem que correr atrás de mim. Para você vencer, você precisa me buscar. Para você vencer, ainda que eu te coloque lá em cima, você precisa me buscar. Ainda que você tenha poder na terra, você precisa me buscar. Ainda que você esteja lá no mais alto ponto, mais nível que esteja, você tem que me procurar e se humilhar para mim. Aí Jesus ressuscita, dizendo: aleluia, Talita cumi. A menina vive. Toda vez que eu leio esse texto, Deus me leva a cada lugar do Espírito Santo, fala no nosso coração assim: o aborto ele pode ser diversas situações. Um aborto de sonho, um aborto de projeto, um aborto de filho. Um aborto pode significar diversas realizações. E o que você tem feito para eliminar o aborto que te atrapalha? O aborto dos seus dons espirituais, eles não podem morrer. Eles precisam continuar. Então, não desanime e tenha ânimo. Seja forte e não pare. Ainda que você olhe e fale: já passou o tempo. Ainda que você olhe e fale: já é tarde demais. Se fosse tarde demais, não teria ressuscitado Lázaro. Aleluia.
Se fosse tarde demais, não tinha ressuscitado a menina. Se fosse tarde demais, depois de 12 anos, aquela mulher no fluxo do sangue, ela vai lá, toca em Jesus e é curada. Se não fosse dar mais tempo, ela não conseguiria. Então ainda há tempo. Não ache que o tempo acabou. Não ache que o tempo passou. Porque ainda há tempo. Aleluia. Vamos para o quarto ponto. Um dos motivos para o desânimo é a perda de emprego. A maioria da população, na perda de emprego, o desânimo é muito notório em cada pessoa. E segundo os estudos, isso acontece porque ali há um poder financeiro. Às vezes, poder de estar em algum status, poder de estar em um direcionamento, poder de ter o controle. E para muitas pessoas, traz um desânimo muito grande. E o que tem a ver com a palavra de Deus? A Bíblia fala em Marcos 6:3. O povo de Nazaré não queria Jesus lá, mas Jesus com autoridade, Jesus com a sua ousadia, eles olham para Jesus e dizem assim: não é esse o carpinteiro? Eita Deus. Dão um direcionamento para ele. E uma outra passagem do texto diz que é o filho do carpinteiro. Mas em Marcos fala: não é este o carpinteiro? Antes dos projetos de Jesus, nós não conhecemos a história, mas olhavam ali para ele e não davam valor. É por isso que ele diz: profeta, não há profeta sem honra senão a sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Mas Jesus continuava andando, ensinando, mostrando o caminho. Está escrito que Jesus estava desanimado? Está escrito que Jesus parou? Falando diversas coisas de Jesus. É Deus dizendo para mim e para você: ainda que te chame de várias coisas, Deus vai olhar e vai falar para você: você é príncipe, você é rei, você é sacerdote, você é escolhido, você é vaso valoroso, você é varão de guerra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai olhar para você e vai dizer: varoa valorosa. Aleluia. Vai olhar para você e vai dizer: ainda que esteja tudo embaçado, quinto grau aqui muito alto no óculos, tem esse valor, mais ou menos, você vê de longe 4, então tirou aí, você já não me vê, só o vulto. E irmã Joana também é mais ou menos isso o que Deus está falando conosco no ano. Quando você tira o óculos,
você vê tudo embaçado. Ei, você não consegue enxergar, mas quando você coloca o óculos, você enxerga além. É Deus dizendo: estou eu manifestando o poder na tua vida, para você enxergar mais longe. Aleluia. Estou eu descendo o poder do fogo sobre os teus dons espirituais, para você enxergar mais longe. Por quê? Porque enquanto falam que é só o carpinteiro, enquanto falam que não é de Deus, enquanto falam que é palavra errada, enquanto não acreditam no que está ali, Jesus continua pregando, ministrando, fazendo, curando, tirando enfermidade, fazendo cego enxergar, fazendo o mundo falar, transformando um pastor de ovelhas em rei. É Deus dizendo para mim e para você: estou eu movendo o céu ao teu favor. Enxergue isso, porque isso é uma palavra de ânimo para a tua vida. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. No ponto 5, muitos perdem o ânimo por algumas descobertas de doenças. Isso não sou eu que estou falando, isso é estudo da psicologia. Quando é descoberto uma doença, o desânimo, ele toma conta da pessoa. E poucos têm ânimo para continuar. Lembra de Neemias? O que ele teve que fazer para poder se curar? Será que ele não ficou desanimado? Enquanto ele queria rios maravilhosos, paisagens maravilhosas, porque ele tinha um status, ele comandava, ele fazia, ele dava ordens, mas o orgulho, a vontade do querer próprio, talvez estava faltando um óculos para ele. Enxergar que quem estava vindo era a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus estava chegando lá para ele, mas ele não estava enxergando. E aí ele só recebe a cura quando ele realmente faz o que Deus mandou fazer desde o início. Tem pessoas que Deus só vai fazer se continuar a fazer o que Ele mandou lá do início. Tem pessoas que param de fazer o que está lá atrás e não cumprem a promessa que Deus fez. E aí não consegue alcançar. O desânimo, a tristeza começa a tomar conta. E a pessoa não acredita na cura dela, na cura espiritual, na cura sentimental, na cura da alma. Sexto ponto. Um dos problemas muito grandes dentro da sociedade é a depressão. Irmãos, a depressão, ela tem levado pessoas literalmente no fundo do poço. Pessoas que entram na depressão não conseguem sair do quarto, não conseguem sair de casa, não conseguem o ânimo. Por quê, irmãos? Porque deixou se levar pela situação. Aí Deus me trouxe uma palavra. 1 Reis, capítulo
Eita Deus. Nesse texto vai falar sobre um profeta chamado Elias, aonde 450 homens de Baal não foi suficiente para ganhar do nosso Deus. Agora, como a história é controlada, existe uma situação que Elias entrou em uma grande depressão. Por quê, irmãos? Eita Deus! Porque depressão leva à morte. A morte espiritual e física. Tanto é que Elias para em uma figueira, senta e vai orar. Mas antes disso ele pede para morrer. Mas antes de ele pedir para morrer, vem uma mensagem de Jezabel. E Acabe manda um mensageiro para ele. E quando manda um mensageiro para ele, chega até ele a voz que ele vai morrer. Mas não é para matar, e sim para fazer o quê? Ele se afastar. A estratégia de Jezabel e Acabe deu certo. Por quê? Porque a vontade de Elias é: agora que eu venci, agora que eu já fiz, agora que eu já coloquei para acontecer, Jezabel vai se libertar, Acabe vai se libertar, e eu vou ser o profeta daqui. Mas isso não aconteceu. E às vezes o inimigo ele vai montar estratégias para vir mensagem até você. Eita Deus! E vai chegar mensagens de morte, mensagens de ataque, mensagens para te derrubar, mensagens e mensagens. Elias ali dentro de uma caverna, já não acreditando mais em nada, parecia que tinha esquecido de tudo que ele já tinha feito antes. Mas depois da oração,